sejam todos muito bem-vindos a mais um quadro Papoeca. Tava com saudade de mim, né? Tenho certeza que sim, porque o papo é bom. Toda semana a gente tem Papo Cueca, Papo Calcinha, Sexta 2. Mas esse papo de hoje tá quente. Perguntas, claro, que eu recebo nas minhas plataformas, todas as vezes, e são quentíssimas. Deixa eu tomar um cafezinho aqui antes de me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Viviane Dias, biomédica esteta, fisioterapeuta, sexóloga, e vou falar para vocês aqui. Trabalho com estética íntima masculina e feminina. E hoje o assunto é top 5, perguntas que mais recebo. Claro, perguntas sobre o quê? Sobre a área genital, sobre o seu rapazinho lá embaixo. Vamos lá falar então sobre o assunto de hoje, que é a pergunta mais pedida, a pergunta mais recebida nas minhas redes sociais. Vamos lá. Por que o rapazinho, que é o seu ali, parece menor em alguns dias e maior em outros? Essa pergunta todo mundo me pergunta, até no consultório. Doutora, por que às vezes o meu tá menor e às vezes o meu tá maior e eu não sei, eu não consigo entender? Gente, isso é uma variação completamente normal. E isso ocorre porque, fisiologicamente, o corpo ele tem que proteger essas áreas. Exatamente. O tamanho do pênis, especialmente em estado flácido, ele muda. Então, assim, ao longo do dia você vai ter essas variações, sejam fisiológicas ou ambientais. Depende muito do fluxo sanguíneo, da temperatura do ambiente, do seu estresse e da sua ansiedade. Tudo isso vai ocasionar que ele mude de tamanho, tá? Então, a gente tem que entender que essas variações é independente e essas variações estão no seu corpo. Então, se liga aí. Na temperatura, quando tá frio, você pensa, o pênis encolhe. Quando tá quente, ele relaxa. Quando você está estressado, ele encolhe. Quando você está com adrenalina muito alta, também ele vai encolher. Então, isso tudo faz com que ele encolha. E o fluxo sanguíneo é o que manda nesse rapazinho. Próxima pergunta é a seguinte. Existe diferença de sensibilidade entre rapazinhos grandes e rapazinhos pequenos? A resposta é sim, porque pode haver pequenas diferenças de sensibilidades, não na forma como você imagina. Vamos detalhar aqui o que a ciência mostra. A sensibilidade depende mais da densidade de terminações nervosas do que do tamanho. Então, isso vai influenciar. Ou seja, um pênis maior tem mais área de pele, ou densidade de nervos por centímetros é parecida. E a principal região sensível do pênis é a glande. A glande é a cabeça do rapazinho, do pênis, né? Então, essa área aqui, ó, é a área mais sensível. Então, em menor grau, o freio e o corpo. Então, essas outras partes não são tão sensíveis quanto a parte que é a glande. Por quê? Uma área bem vascularizada, com bastante terminações nervosas. Então, gente, a gente tem que falar o seguinte: o pênis maior, ele vai ter mais densidade de pele. Então, isso também não interfere se ele tem ou não mais sensibilidade. Por isso que o tamanho não aumenta a sensibilidade, porque a gente tem que entender que a sensibilidade se localiza na glande. Vamos para a próxima pergunta. Um cafezinho aqui que tá esfriando. Espera aí um minutinho. Ah, outra coisa, vocês sabiam que eu saí na revista com uma matéria lindíssima na Caras? Vai lá no meu Instagram, vou deixar o link aqui para vocês acompanharem toda essa matéria, tá linda. Vamos à próxima pergunta, não saindo do foco aqui, gente. Como saber se o meu pênis está retraído ou se é só impressão? Pergunta excelente. É muito comum ter essa sensação de que o pênis encolheu. Muitas das vezes a impressão é momentânea, tá? Vamos lá falar, porque a fisiologia da retração, ela é real, ela acontece. E como diferenciar uma da outra? A retração é um encurtamento visível, né? Palpável. Por quê? O pênis flácido, geralmente, ele está acompanhado da base, certo? E a base parece mais próxima do corpo. Então, você vai ter o pênis mais encolhido porque vai ficar mais justinho, mais retraidinho. Isso acontece porque os músculos e os vasos sanguíneos, né, dessa parte aqui se contraem. Então, a gente tem que entender o quê? Que isso tudo é um reflexo normal.
tá? O corpo faz isso para proteger essa parte genitália. Então, ele precisa dessa contração. Então, mas tem um outro fator por que contrai. A questão do frio, a questão do estresse, do medo, do esforço físico, tudo isso vai trazer também contração e encurtamento para o rapazinho. A retração é só uma impressão, gente. E ela está relacionada, é claro, quando a postura, quando você está sentado, de pernas fechadas, né? Isso também muda essa percepção de frente para o espelho. Então você pode ter uma visão sobre como ele está dentro do ambiente que você está. Quando você está numa iluminação, você pode estar vendo ali ele sem a retração ativa. Gordura nessa parte pubiana também traz essa retração. Você vai ver que ele vai ficar mais retraído. Tem muitos pacientes que têm retração por conta dessa gordura localizada aqui. Então, tudo isso vai trazer retração. Agora, você tem que observar o seguinte: na posição ereta e em flacidez, a diferença em momentos do dia, manhã, após banho quente, após exercício leve, se o tamanho variar perceptivelmente, o escroto também estiver mais subido em certas horas, a retração é fisiológica temporária, tá? Agora, se ele estiver sempre igual, é só impressão visual ou mudança de postura. Então aí você tem que observar exatamente como é que tá no seu dia a dia para você ver se tem retração ou se não tem retração, tá? Vamos para a próxima pergunta. Essa é muito boa. Você está vendo que hoje é só sobre retração. A gente está falando sobre fisiologia do órgão, sobre retração, sobre o que fazer, o que não fazer, né? Dicas. E agora vamos falar de uma muito boa. O uso de calças apertadas pode mesmo causar retração? A resposta é sim. Por que o uso de calças apertadas causa retração? Porque comprime. Então o pênis fica mais comprimido. E isso também altera a mudança de tamanho. Então, assim, a roupa nessa região, ela reage de forma automática. Quando a roupa comprime essa região, o corpo reage de forma automática. Então, assim, para proteger, é claro, os tecidos sensíveis. E isso gera 3 efeitos principais. Vamos falar dele. Menor fluxo sanguíneo local. Com a pressão, o sangue, ele vai fazer o quê? Ele vai circular menos. Então, você vai ter ele mais encolhido. Aumento da temperatura. O calor dentro da calça, ela ativa também os testículos do pênis e aproximam-se nessa variação térmica excessiva. Reflexo muscular. Um reflexo natural que retrai o escroto e o pênis diante da compressão. Então, isso também vai trazer essa retração para o rapaz. Agora, o que eu aconselho a você no dia a dia, né, para ele ter menos retração, mesmo que seja temporário? Prefira usar calças mais leves, cuecas de algodão que respiram, né? Prefira também usar calças que não comprimam essa região da virilha. Então, traga para o seu dia a dia peças mais leves, principalmente quando tiver em dias longos ou quentes. Então tem que trazer isso para o rapazinho ali, né, que eu sempre falo que a gente tem que cuidar do rapaz lá embaixo, porque se não cuida, a gente sabe que tem causas futuras. Bom, a gente vai fazer a última pergunta agora, e essa pergunta, ela é muito importante, tenho certeza que você de casa vai ficar ligado nessa aqui. O pênis pode diminuir de forma permanente? Pergunta importantíssima, gente. O que vocês acham? Em condições normais, o pênis não diminui de forma permanente. Vamos lá. No entanto, alguns fatores específicos, como hormonais ou estruturais, eles podem causar redução, sim. É claro, comprimento, espessura ao longo desse tempo. E isso é claro que a gente fala dentro da área do envelhecimento também. A gente sabe que o homem pós 40 anos, ele vai envelhecer. E com esse envelhecimento, você vai ter o quê? Um pênis mais retraído, vai ter mais pele na região, vai ter ele mais fino. E aí é onde que a gente tem todo um trabalho de um tratamento para esse homem que está nessa questão aí da diminuição do pênis, né? Bom, gente, o Papo Cueca é sempre bem curtinho, porque a gente sempre traz assuntos bem relevantes para a saúde do homem, para a saúde da mulher. Vou ficar por aqui. Quero que vocês acompanhem os meus próximos episódios. Curta meu canal. Não deixe de compartilhar. E beijo e fiquem com Deus.